Capítulo 4, terceira parte. Vejamos então quais são as evidências bíblicas de que a justiça que Deus espera ver em nós é aquela proveniente da fé e do amor sinceros e carregada de frutos desse amor e não de atos interesseiros. Lemos no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versos 6 e 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Nesse caso, a leitura é de que a pessoa está perguntando como se apresentar ao Senhor, com ofertas materiais, com ofertas visíveis, com coisas práticas. Nesse caso, como foi o caso de Caim, ele se apresentou ao Senhor com ofertas não requeridas. Tratava-se de práticas meritórias externas, comportamentais, no sentido de fazer o bem como o meio para alcançar a salvação. Mas no versículo 8, o profeta Miqueias diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e, preste atenção agora, andes humildemente com o teu Deus. Perceba o contraste que o profeta expõe entre os versos 6 e 7, obras meritórias próprias para buscar alcançar o favor divino, e o versículo 8, práticas meritórias internas, antes relacionais, que andes humildemente com o teu Deus. Fazer o bem, nesse caso, como consequência da salvação já alcançada, como consequência de um querer estar com Deus e em Deus, para então o comportamento se desdobrar de forma aceitável ao Senhor. Antes, estar com Ele humildemente, depois, cumprir a sua vontade. Antes, receber a salvação e depois viver esta salvação, e não querer alcançá-la antes de haver um relacionamento honesto e sincero com Deus. A jornada do homem por esse mundo, após a invasão do pecado e do seu originador, Satanás, deveria sempre ser construída sobre os eternos ditames da vontade e da justiça de Deus. Ao processo de manter os pés no caminho de santidade proposto por Deus, chamamos santificação. Ou seja, uma vez justificada pela fé em Cristo, a pessoa deve manter viva tal justificação, mantendo uma vida santa, retendo esta justificação e esta santificação até a volta do Senhor ao mundo, para que, então, possa ouvir dos seus próprios lábios: Vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Ora, a escolha por um viver distinto, diferente da vontade de Deus, coloca a pessoa no caminho que não há de levá-la a esse momento tão especial, que é o de receber a coroa da vida eterna. Se em dado momento da vida a pessoa acredita em Jesus como sendo o seu Salvador e crê, pela fé, que ele pode livrá-la da perdição eterna, mas recusa-se a fazer a sua vontade, cumprir seus mandamentos em uma vida de amor, preferindo usufruir dos prazeres maléficos deste mundo, estará naturalmente deixando de cumprir o segundo passo dessa entrega, a santificação. Aceitou a Cristo e creu nele como Salvador, a pessoa está em processo de justificação. Mas,
Permanecendo em Cristo após esta aceitação, a pessoa está vivendo um processo de santificação, sem a qual, ressalte-se, não manterá em si a bênção do primeiro passo, a justificação, já que desistiu do relacionamento permanente com o Senhor. Vejamos. Justificação, um ato de Deus para o homem, do céu para a terra. A justificação é fruto do amor de Deus e da graça de Deus, de acordo com João 3,16. A justificação nunca dependeu do homem para ser criada e implementada. Vem de Deus para nós. Meio de obtenção, a fé. O rei envia o convite e as vestes para as bodas do seu filho. Isto encontramos na parábola das bodas. Do outro lado desta reflexão, temos a santificação. Esta é também um ato de Deus em nós. Ele é quem opera em nós o querer e o efetuar. A santificação, que vem de Deus a força para realizá-la, é fruto do amor de Deus por nós, da sua graça e do seu poder. Disse o Senhor a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, quando nos submetemos ao Senhor para a salvação e nos submetemos a Ele para cumprir-lhe a vontade, ou seja, neste caso, enfraquecendo a natureza humana e fortalecendo a natureza espiritual, então o poder de Deus vai operar. A santificação depende do homem enquanto agente de aceitação e entrega ao Senhor. Voltando à justificação, para obtê-la, há um meio, a fé. Vindo para a santificação, há um meio para que esta seja efetivada em nossa vida: fé mais obediência. No caso da parábola das bodas, o rei enviou o convite e também as vestes nupciais. No entanto, um convidado foi encontrado na festa sem estas vestes. Então foi questionado e expulso dali, pois havia aceito o convite, em outras palavras, Senhor, eu aceito a salvação que o Senhor nos dá, mas recusou-se a aceitar as vestes nupciais, como que dizendo, eu aceito o convite, mas não quero estas vestes, eu vou me apresentar com minhas próprias vestimentas. Houve uma fé de aceitar o convite, mas não houve o desejo de obedecer à vontade do rei. Assim, o processo de santificação não se concretiza. O convidado é quem decide usar as vestes ou não. Um aceitou o convite, fé, mas recusou as vestes, desobediência. Na próxima parte da gravação do capítulo 4, vamos refletir um pouco mais sobre a parábola das bodas, a fé de aceitar o convite e a falta de fé para usar as vestes que o rei enviou. O convite para as bodas, indicativo do convite para a salvação. As vestes para a festa, o indicativo da obediência e submissão à vontade de Deus. Justificação no primeiro, santificação no segundo.